Um, dois, três. Fala, tudo bem com você? Aqui quem fala é o engenheiro Lucas, tá? E hoje eu vou estar te ensinando aqui 21 formas simples para você economizar entre 7 e 25% em suas obras, tá? Eu já tenho grande experiência com obras residenciais, tá? Então são mais de 30 casas executadas e posso dizer com clareza para você que eu tomei prejuízo em diversas áreas por economizar em projeto, por escolher o terreno de forma errada, enfim. E eu vou estar te passando essas 21 formas aqui que, se você aplicar elas, pode ter certeza que você vai economizar muito dinheiro aí na sua obra. Então vamos lá. Aqui é meu Instagram, tá? Se você puder seguir lá, né? Segue lá, Eng Lucas Diego. Show? E é isso aí, vamos lá. Introdução. As obras residenciais envolvem diversos itens, como vocês sabem, são muitos itens, desde a fase inicial até a fase de acabamento. Provavelmente para você que, se você é engenheiro, você vai focar mais nessa parte inicial, mas o cliente vai gostar mais de focar na parte de acabamento. Então vamos dar dicas aqui para os dois âmbitos. Então, para você que está aí me ouvindo, show? Com isso, tá? As dicas que eu vou te passar aqui vão ser essenciais para você economizar muito dinheiro, tá? Essas formas ainda pouco conhecidas por muitos estão intimamente ligadas à experiência de campo, né? Porque assim, quando eu comecei, eu não tinha essa experiência e perdi muito dinheiro com isso. Então, vamos lá para as dicas matadoras, né? Vamos para cima, vamos botar para quebrar. Aprenda a economizar em suas obras. Primeiro ponto, contrate o projeto executivo. Cara, um projeto de arquitetura, ele pode causar muitos danos, o de engenharia também, tá? Mas a base inicial é o projeto de arquitetura. Você contratar um projeto qualquer, né, sem detalhes, sem nada, por exemplo, um projeto que não tem nenhuma indicação de pontos, mínimo, uma indicação de pontos, né, de tomadas, de interruptores, medidas, né, certinhas, quadro de esquadrias exato, como é que é um corte para mostrar qual vai ser as alturas de forro, detalhes, enfim, para que o projeto estrutural seja feito de forma fácil, né? A verdade é que a maioria está querendo economizar em seus projetos. Isso é verdade, que a maioria das pessoas elas querem economizar muito no projeto e acabam perdendo muito dinheiro, né? Aqui no nosso escritório já aconteceu várias coisas, dependendo do padrão. Isso piora, né? Já aconteceu do cara chegar com um projeto arquitetônico que ele não considerou a topografia, né? E foi feito um corte lá absurdo que depois teve que elevar a casa inteira e aterrar novamente. Isso foi um prejuízo aí de 40 mil reais, tá? Já aconteceu projetos de engenharia que chegaram no escritório, né? O cliente chegou com um projeto já pronto para a gente executar e o cara que projetava a estrutura, ele só fazia prédio. E quando ele foi fazer um projeto de uma casa, não é tão simples, né? Meu sócio hoje, ele é especialista na parte de projetos de engenharia estrutural, elétrico e sanitário para casas. Então é totalmente diferente do que projetar um prédio. E o que é que acontece? Ele chegou lá com diversos, isso é uma dica para vocês também, se você pegar um projeto estrutural com diversos tipos de pilares de uma casa, 5 tipos de pilares, 4 ou 5 tipos de viga, isso vai dificultar muito na hora da obra, tá? Questão de forma, você vai gastar muito mais, porque você vai ter diversos tipos de forma, tamanhos diferentes. Então isso atrasa a obra, isso tem um custo maior e claro, a taxa de aço dele estava lá em cima, né? Que a gente tem uma taxa média de aço para nossas obras. E a gente resolveu refazer o projeto e nessa de refazer o projeto a gente cobrou 10% do que ele economizasse, né? Ele economizou, eu não lembro ao certo, mas economizou, acho que foi 80 mil só na estrutura, ou foi 100 mil, ou enfim, quando juntou com o concreto, mas foi muito dinheiro, tá? Instalações, o projeto de instalações feito de maneira correta, busca profissionais que já trabalham no ramo, tá? Para uma indicação. Por quê? Porque com as instalações você tem que ter, para você fazer um projeto ideal de instalações elétricas, o ideal seria ter o de interiores, tá? Porque você vai ter todas as medidas direitinho, mas caso não, então você precisa que o arquiteto ali ele só indique, né? Indique onde é que vai ter um ponto de tomada, um ponto de interruptor, para facilitar para o projetista elétrico. Show? Aqui, como eu falei aqui, projetos de interiores executivos, Notec, todos esses projetos antes da obra. Acontece muito desses projetos chegarem pós-obra. O que acontece? O projeto elétrico já está feito, já está sendo executado, quebra, muito prejuízo. Tem que cortar novamente, tem que puxar ponto de tomada, tem que cortar forro. Então, tudo isso é muito custo. Essa fase de um projeto bem elaborado, bem pensado, já como você quer, é muito importante. Vai tirar 80% da dor de cabeça se você fizer esses projetos todos completinhos, todos certinhos antes mesmo de você iniciar a obra, tá? Então, para você que deseja economizar, invista em seus projetos executivos, reduza a quantidade de retrabalho e gambiarra aí na sua obra. Show? 2.
Compra de acabamentos. A compra dos acabamentos é de extrema importância. Você pode economizar em alguns casos até 50% ou mais comprando direto de fábrica ou pela internet, tá? Materiais que eu compro de fábrica ou online são esses aqui, os principais. Porcelanato, um piso porcelanato de fábrica, tem uma redução aí de 20% a 30%, então você conversa, claro, de fábrica geralmente só compra com o CNPJ. Então, se você está construindo ali, eu tenho um amigo que tem um CNPJ, enfim, você pede para comprar pelo CNPJ dele, que você vai ter uma economia de 20% a 30%. E eu sempre recomendo você utilizar, por exemplo, no piso inteiro e algumas paredes de banheiros e só usar umas paredes de detalhes, enfim, que você vai economizar ainda mais, tá? Por conta de reaproveitamento de cortes e tudo mais. Luminárias, pendentes, de forma geral, uma redução de 15% comprando pela internet. Torneiras e cubas da mesma forma. Eu particularmente, quando eu vou procurar torneiras e cubas aqui, eu já desisti. Na internet eu encontro 50%, às vezes até 70% mais barato. Chuveiros, ralos lineares, kit de bomba de piscina, filtro de piscina, tudo isso eu encontro na internet muito mais em conta que no mercado local. E ainda a velocidade extremamente rápida, né? Mas eu compro tudo antecipado, ainda divido no cartão, sem juros, ganho milhas e utilizo isso para viagens. Então, assim, tem muita forma de você economizar. Isso aqui é uma dica extremamente importante. Entre outros acabamentos que você pode estar comprando, sempre analisando bem o fornecedor ou loja online antes de comprar. Claro, para você não sofrer nenhum golpe, né? Economizo bastante grana aqui. Show? Vamos aqui para o terceiro ponto. Quadro de concorrentes. Recomendo que você sempre realize 3 cotações, digamos, você vai fazer 3 cotações, por exemplo, mármore, você já faz 3 cotações para entender, já busca pessoas que já fazem mármore de casas, por exemplo, 3 empresas que já fazem e cota com os 3 e vai jogando de um para o outro ali para economizar. Se você quer fechar com esse, ele deu um preço mais alto, você pega o do outro e diz, e aí, você dá para fazer? Como é que a gente pode fazer aqui para melhorar? Enfim, não, você economiza muito dinheiro com isso. Esquadrias de vidro, muito dinheiro também, dessa mesma forma eu faço, pego 3 ali e vou jogando de um para o outro para economizar. Esquadrias de madeira, pintura, né? Não é tão bom você economizar muito com a pintura, assim, que eu falo do pintor em si, tá? O pintor tem que ser um cara de extremamente qualidade, mas isso fala de material, tá? E os projetos também, é importante, você tem um projeto de uma pessoa, você tem que ver o que ela entrega também, tá, pessoal? Não é só o valor em si, porque se um projeto é muito barato e ele entrega um mínimo de detalhes, você pode ter muito prejuízo e não compensar, tipo R$1.000, R$2.000 de diferença, até R$5.000 às vezes ainda sai melhor pagar um profissional de qualidade, tá? Para projetos da mesma forma, realizar as 3 cotações, enfim. Quarto ponto, compra compartilhada. Como é que funciona essa compra compartilhada? Tem outros amigos fazendo obra, tem enfim, parceiros, várias pessoas. O que é que você faz? Você se junta ali, por exemplo, não atingiu o mínimo de material para comprar porcelanato de piso de fábrica, né? Então você junta ali outras pessoas, vamos comprar aqui de fábrica, não sei o que, junta todo mundo e faz uma compra só, tá? Eu já cheguei a economizar muito dinheiro com isso, até 30%, até mais algumas vezes, né? Juntando com outras pessoas para fazer essa compra. Show? 5. Pontas de estoque para detalhes. O que seriam as pontas de estoque? Tá lá o Leroy Merlin da vida, que é muito conhecida, né? Tem muitas pontas de estoque que fica ali no centro, né, de alguma parte de revestimento. Então, assim, eu recomendo a ponta de estoque para detalhes, como uma parede de detalhe de uma cozinha, uma parede de detalhe de uma área gourmet, uma parede de detalhe de um banheiro, e tem revestimentos de extrema qualidade que ficou lá 5 metros, 4 metros quadrados, e aí uma parede de detalhe, por exemplo, no banheiro, você vai e compra um revestimento que é ali 200, 150 reais por 40, 30, então vale muito a pena, tá? Fica de olho nisso aí. Economize nas áreas molhadas. Áreas como cozinha, você pode economizar bastante revestimento, fazendo somente aquela parte de cima da bancada, né, que hoje a gente faz, deixa o resto para móveis, tá? Em lavado, você pode também estar utilizando, ao invés de todo o revestimento, deixar só a parte do rodapé mais alto, com 15, 20 centímetros, para ficar um negócio bacana, e usar um tipo de textura, um efeito de mármore, enfim, o que você deseja. Evitar usar muito revestimento na fachada, pessoal. Tem alguns projetos que os arquitetos fazem que ele faixa nas laterais, é muito revestimento, então isso você tem um custo muito mais alto. Trabalho em altura para assentar o revestimento dá muito mais trabalho, então é uma coisa que você pode economizar bastante. Show? 7. Construção pensando na expansão da casa. Isso é uma forma de você economizar também, tá? Que hoje isso aqui é um projeto que a gente fez aqui no escritório, que é para justamente uma casa que a gente fez para venda, que o cliente, né, minha casa verde e amarela,
ele vai ter uma casa de 2 quartos, né? Enfim, mas ele tem já um projeto de expansão, seja para um quarto, uma suíte ou uma área gourmet que ele queira fazer lá atrás, entendeu? É muito fácil dele fazer essa expansão porque eu já deixo a viga, enfim. Então você pode estudar isso com o seu arquiteto, né? Você não está com o recurso todo para fazer a casa agora. Então você faz uma casa menor, mas com a ideia de expansão facilitada, tá? Isso é uma dica muito importante para que depois você não tenha problema e gaste muito mais com a obra. Show? 8. Não economize na mão de obra, tá? Você pode ter o melhor engenheiro, como tá aí, o melhor arquiteto, pode ter até o melhor material, mas se tiver uma mão de obra ruim, você vai estragar todo o resto. Eu já passei por isso, com o melhor arquiteto, o melhor engenheiro e trabalhando com uma mão de obra péssima. Estragava revestimento de R$200 um metro quadrado, errava pontos, tinha que um caos total. Acabei gastando mais do que com a mão de obra que eu ia pagar mais caro, com essa mão de obra mais barata. E não ficou o mesmo acabamento. Então não economize na mão de obra. Analise bem com quem você vai estar fazendo a obra, veja outras obras dele, procure informações, tá? Que isso é muito importante. Evita iniciar a sua obra em período chuvoso. Acontece muito, né? Recomendo você estar sempre olhando a previsão do tempo para você vai iniciar a obra. Se você iniciar uma obra em período chuvoso, você vai perder muito dinheiro, dependendo de como você fechou ali, e pode atrasar a obra também, tá? Porque no início é escavação, é muita coisa com concreto, você pode perder qualidade de concreto, cimento, perder muito cimento, enfim. Então, evita começar em período chuvoso, tá? Busca ali um período para iniciar que não seja de muitas chuvas, beleza? 10. Já que estou fazendo, né? É uma coisa que eu fico com clientes já, o cliente está fazendo, não estou fazendo aqui, vamos aumentar isso aqui, já que a gente tá fazendo, né, vamos fazer isso aqui, já que eu estou aqui, vamos fazer isso aqui, e isso acarreta em muito mais custos. Então você tem que pensar muito bem, porque quando chegar lá na frente, na fase de acabamento, pode faltar dinheiro, fase de documentação final pode faltar dinheiro, então você tem que pensar muito bem, tá bem regrado quanto a estar adicionando muita coisa durante a obra, show? Ou alteração do projeto também, isso é péssimo. 11. Trabalhe mais com textura na área externa. Recomendo, como eu falei já antes, não usar muito revestimento. Pode ser um detalhe ali na frente, dar uma valorizada na frente, mas as laterais, o restante da casa, trabalhar com a textura. Tá? Uma textura boa. Tem vários tipos de textura hoje, rústica, lisa, enfim, diversos tipos de textura. Então, isso é uma dica que você vai economizar muito dinheiro também, tá? Contando também com a velocidade do serviço. 12. Ambientes integrados. Tá? Ambientes integrados. Lucas, eu vou economizar com ambientes integrados? Vai. Você vai reduzir parede, vai reduzir pontos de tomada, vai economizar com iluminação. Então você reduz muita coisa com ambientes integrados, né? Porque a parede ela vai reboco, pintura, impermeabilização na parte de baixo. Então assim, você tem vários outros custos além de só a parede. Então, o ambiente integrado, além de ficar um negócio mais chique, você também vai economizar bastante dinheiro. Ali com uma sala com pé direito alto, integrada com uma cozinha, então com a área gourmet. Então é isso, tá? 13. Telhado embutido. Pois é, eu já fiz as duas formas, tá, pessoal? E comparei. Sai bem mais em conta o telhado embutido, tá? O telhado embutido ele sai bem mais em conta porque a telha de fibrocimento ela não sai tão cara, tá? O problema é o madeiramento, tá? O problema é o madeiramento da telha quando o telhado ele é aparente. O problema é o madeiramento, que o madeiramento está muito caro aqui na nossa região, não sei na sua região, tá? Então isso tem que analisar, esse ponto é bom analisar direitinho, porque tem regiões que o madeiramento é barato, então vale a pena fazer, tá? Com madeiramento aparente, mas no meu caso eu acho até mais chique também o telhadozinho embutido, tá? Então aqui pra gente dá uma analisada nisso também da sua região, mas o telhado embutido sai mais em conta. Show? Usar na casa inteira o mesmo piso. Isso é uma forma que eu utilizo aqui, tá, pessoal? Se você estiver olhando aqui nessa imagem aqui, ó, a gente trabalha com o revestimento inteiro do piso era o cinza. Aí pra gente pedir de fábrica, essa casa foi feita com piso de fábrica, a gente conversou com a cliente, com o arquiteto para ele fazer já esse projeto dessa forma. Então ele já entra na casa, nos banheiros, no closet, sobe nas paredes tudo do banheiro e fica só uma parede de detalhe. Essa parede de detalhe, ela foi comprada exatamente com ponta de estoque, que foi o que eu falei lá atrás. São um piso aí caríssimo, né? Então, ele é gigante, caríssimo, que ela comprou por R$30 um metro quadrado, que você não consegue comprar nenhuma cerâmica boa com esse preço, tá? Recomendo o rodapé também, usar do mesmo piso, né? Sai muito mais em conta. Tem gente que quer um rodapézinho de PVC, né? Mas ele sai muito mais caro, então recomendo usar o mesmo piso, que você vai estar economizando aí. Show?
15. Não compre material bruto no mesmo local. O que acontece? Muito cuidado, você pode estar gastando muito mais por ter uma comodidade maior. Você vai, tem um comercial ali que vende tijolo, o cara vende tijolo, brita, isso. Já aconteceu muito no início eu fazer isso, querer comprar tudo num local só. Mas aí o tijolo saía mais caro, né? A brita saía mais cara. Ele tinha um negocinho lá mais barato, eu não lembro o que era, mas o resto saía mais caro, porque eu queria comodidade, pegar num cara só, ele entregava rápido. Mas isso eu perco muito dinheiro. Por exemplo, uma carrada de brita eu perdia R$200. Então cada carrada de brita eram R$200. Areia eu perdia 60. Cada carrada de areia era R$60. Então assim, isso no final da obra dá 10 mil bem rapidinho. Então cimento da mesma forma. Então sempre pesquise antes. Lembra da dica da tabela lá dos concorrentes que eu falei? Só fazer o mesmo para esses materiais, tá? Você faz uma análisezinha direitinho e claro, analisa bem, né, se vale a pena uma compra ou outra, fazer tudo num local só, se ele der um desconto bom. Show? 16. Compre em quantidade. Isso já aconteceu muito em condomínios que eu faço casa também, que eu tenho que ter um terreno, se eu não tiver um terreno de apoio, por exemplo, eu não consigo comprar em quantidade. Então eu vou gastar muito mais, porque eu vou pagar, digamos que o mesmo deslocamento, né, por uma quantidade menor. Então, quando eu compro em quantidade, por exemplo, uma carreta de brita, um caminhão, um caçambão de brita, ele sai muito mais barato para mim do que eu comprar uma caçambinha, né? Então, se você for comprar areia, brita, todos esses materiais, cimento também da distribuidora de 50, 70 sacos, isso vai fazer você economizar dinheiro ao longo de toda a sua obra, tá? 17. Se tiver como pegar um terreno de apoio, pegue. Uma aguinha para refrescar, né, pessoal? Uma vez tive a oportunidade em condomínio, isso aqui foi lá no Alphaville, né, de pegar o terreno. Eu tive essa oportunidade de pegar o terreno e não sabia disso. Não, vou gastar com tapume, com isso, com aquilo, e não fiz, tá? Foi um fuzuê, porque não tinha espaço dentro da obra para eu trabalhar. Eu não podia fazer compras grandes, como eu falei. Eu tinha que estar tirando o entulho o tempo todo. Se eu tivesse com terreno de apoio, eu estava lá armazenando um pouco para vir com o caminhão e tirar, ao invés de estar usando caçambinhas, que eu gastei muito mais. Então, se você tiver a oportunidade de pegar um terreno de apoio, pegue, tá, pessoal? Pegue, porque você vai ganhar produtividade com sua equipe, porque não vai estar aquela bagunça dentro da obra. Tá vendo esse terreno aqui? Olha o espaço que o cara tem aqui atrás para estar trabalhando dentro da obra dele. Então, assim, é muito mais confortável você estar trabalhando assim, você ganha produtividade com sua equipe, a obra fica mais limpa, entre outras coisas. Então, se você tiver a oportunidade de ter um terreno de apoio, pegue, tá? 18. Armazenamento de material na obra. É muito importante isso, pessoal, tá? Já perdi muito material, o pessoal deixava o cimento jogado no chão lá, às vezes acontecia de uma chuva, de alguma coisa, um vazamento ali, uma torneira, estragava cimento, madeira, enfim, aço, tudo a gente coloca uma basezinha e guarda. O cimento, geralmente eu gosto de fazer uma casinha de cimento, né, com ela, que é mais simples. Fazer uma casinha de cimento rápido mesmo, com aquele madeiritezinho rosa, enfim, não é tão caro, para estar guardando, armazenando cimento, que é muito caro hoje em dia, tá? 19. Compras em janeiro e fevereiro, né? Isso aqui, por que eu falo isso? Porque janeiro, de dezembro para janeiro, fevereiro, até o carnaval, a construção ela dá uma queda gigantesca, né? O pessoal quer saber de férias, de farpinho, de foguete, né? E não quer saber de construir, não quer saber de nada. Então, as lojas de materiais, elas todas dão desconto. Hoje, por exemplo, já está com lojas de vidro, dando desconto para a gente de 20%, outras lojas, enfim. Então, se você puder, né, for construir, tiver alguma coisa que você queira já comprar, que possa comprar já e armazenar, coisas pequenas principalmente, já compra, tá? Porque vão ter vários descontos bons, mas claro, é bom analisar direitinho. Você já vem pesquisando antes, tá, pessoal? 20. Escolha do terreno. Isso aqui é crucial, pessoal, é onde eu digo que se não for dessas dicas, eu deixei para o final a mais importante, tá? Porque a escolha do terreno, ela vai te levar tudo do 0 a 80, do 8 ao 80, né? Pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, tá? Então, recomendo quando você for escolher um terreno, principalmente se for um terreno de muito valor, uma das dicas que eu dou inicial, se o terreno for de muito valor e você quer aquele terreno, você vai comprar aquele terreno, faça um ensaio de solo, um SPT. Por quê? Às vezes, dependendo do local, do condomínio, o terreno é péssimo, ele foi feito em cima de aterro. Já peguei terrenos que tinham 6, 7 metros só de aterro. O que é que acontece?
eu tenho que fazer fundação profunda, o custo vai lá para cima da obra, tá? E isso é um problema gigantesco, tá, pessoal? Então, verificar também a questão de desnível, se vai ter um muro de arrimo, se vai ficar a casa enterrada, se não vai, enfim, você tem que, para você verificar o terreno, é de extrema importância que você deseja fazer uma casa terra. Eu mesmo tenho um desnível muito grande. Pronto, esse aqui é um exemplo. Vai gerar muito custo de infraestrutura e embasamento, tá? O cara quer fazer uma casa terra, mas tem o terreno assim, ó, né? Ele tem que elevar aqui inteiro, isso aqui, aterrar tudo, para aí sim começar a obra. Então isso ele tem um custo muito superior. O terreno foi 200 mil, esse aqui. Mas tinha um terreno lá que ele ia ter que elevar ali 20 centímetros e não ia ter muro de arrimo, nada. 20, 40 centímetros no máximo. No finalzinho que ele ia levar uns 80 centímetros, mas coisa besta. Ele era 230 mil a mais, tá? Mas não compensava ele comprar o de 200. Ele foi pelo valor. O que acontece? Ele gastou, se não me falha, foi 40 mil só no embasamento, fora muro de arrimo, impermeabilização, enfim, teve outras coisas. Então acabou saindo mais caro, o prazo aumentou da obra e isso foi um problema. Então, analisar bem o terreno, ter um profissional para escolher o terreno é muito importante. Geralmente eu dou muita consultoria hoje, né, para clientes que desejam construir sua casa, para eles escolherem o terreno da forma correta, fazer uma análise de estimativa correta também, porque muitos engenheiros ou arquitetos eles fazem um projeto inviável para o cliente sonha muito alto, você que está aí do outro lado, você sonha muito alto, você quer uma casa, eu quero uma casa de 300 metros, mas aí sua realidade financeira só faz uma de 200, e aí se você faz um projeto de 300 você perde, tá? Aí isso acaba bagunça, mas vamos continuar aqui. Então se você perdi até a memória, perdi até a cabeça aqui, ó. Mas se você tem, sim, um projeto, alguns arquitetos, eles não sabem fazer essas estimativas de tamanho de casa, enfim, e acabam frustrando o cliente lá no final, né? Você escolhe um terreno mal, escolheu de uma forma mal, não tem uma pessoa para te ajudar, você perde dinheiro no terreno, perde dinheiro no projeto, e aí sai, mão de obra, enfim. Então, é todo um processo, tá? Que hoje eu estou prestando várias consultorias para famílias que desejam construir sua casa, para justamente ajudar nesse processo, a escolher a mão de obra, a escolher o terreno, enfim, há diversas coisas. Eles vão ter alguns custozinhos extra ali no início, mas vão economizar uma bolada, tá? Só esse cara aqui, ele gastou 40 mil reais a mais só por uma escolha de um terreno, outro já gastou 100 mil, tá? Então assim, isso só na escolha do terreno, né? Fora outras coisas. Então aqui são dicas importantes para isso, tá? A 21, um orçamento que caiba no seu bolso, né? Como eu falei, tá? É muito importante você ter um profissional que ele saiba realmente o que está fazendo, como está orçando, se realmente está ali, se ele verificou a topografia do terreno, se fez uma estimativa inicial boa, quando tiver com todos os projetos detalhados. Hoje você não tem como fazer, aprenda, você não tem como, ou a pessoa que está dando um orçamento para você, dizer que é tal valor por metro quadrado e é aquilo, tá? Tem a variação do terreno, você tem que ter cuidado, porque tem construtores que dizem é tanto o metro quadrado da construção, aí quando chega lá, não, mas a infraestrutura não estava inclusa, que é para deixar a casa elevada, fazer todo um muro, então você tem que ter muito cuidado como você está fechando, tá? Isso é uma das coisas que eu presto também consultoria para analisar contratos, ver o que é que o cara está fechando, se realmente o orçamento está dentro, se ele está enganando o cliente, então isso é muito importante, tá, pessoal? Você precisa buscar um profissional que saiba, antes de tudo, realizar uma estimativa, né, como eu já falei. Para fazer um bom orçamento bem feito, se faz necessário saber muito bem os passos de uma construção. Isso é importante. Se o cara não sabe o passo a passo de uma construção, como é que ele vai fazer um orçamento extremamente preciso, tá? Então, antes de construir, tenha um bom orçamento bem feito antes, tá? Para que você não entre numa furada e economize seu dinheiro, tá? Então, essas são 21, digamos, lições, não dicas, são lições de vida que eu passei aqui, tá? Para vocês, que eu sofri muito lá no início, perdi muito dinheiro em diversas áreas, não conseguia passar isso para meus clientes, que hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo ajudar diversas famílias, não só aqui na minha região onde eu construo, como a todo o Brasil, tá? Uma dica bônus, tá? Para você aí que diz, eu não tenho dinheiro para construir, não tenho experiência e não tenho empresa. Isso para você que é engenheiro, arquiteto ou deseja ser um construtor. Eu tenho um treinamento, né, que eu ajudo engenheiros, arquitetos
a desenvolver, trabalhar com financiamento residencial, conseguir crédito para o cliente, para justamente ele poder fazer o sonho, antecipar o sonho, né? E ele não precisa ter dinheiro para começar com isso, tá? Só precisa saber os passo a passo, o processo de tudo que eu faço hoje, tá? Para construir, para vender ou para construir direto para o cliente, enfim. E a gente dá um suporte premium, a gente tem um correspondente a nível Brasil, então é uma coisa que vai te ajudar muito na tua carreira. E para você aí que é cliente, que está desejando construir sua casa com segurança, entender melhor, uma pessoa que vai te orientar todo o passo a passo, eu estou prestando consultoria para famílias que desejam construir sua casa, seu sonho, tá? Para ajudar aí, para você não estar caindo com caloteiros ou pessoas que queiram dar um golpe ou ganhar seu dinheiro à torta e à direita, tá? Então, se você já está aqui, ó, não tem dinheiro para fazer orçamento detalhado, não tem dinheiro para fazer projeto estrutural com economia de aço, a gente faz todos os seus projetos de engenharia, seja você arquiteto ou engenheiro, enfim, vamos realizar todos os seus projetos de uma forma que a gente tem especialista em casa. Não tem arquiteto para fazer uma fachada diferente, a gente pode estar trabalhando para você que é arquiteto aí também, só faz os projetos e não tem uma fachada diferente, a gente tem uma equipe especializada só para fazer os renders, seja para uma reforma, seja para uma fachada, seja um design de interiores. Não tem dinheiro para construir, a gente tem a questão do financiamento, tá? Então, se você desejar seu sonho atualmente, estou ajudando famílias, como já falei, ali tem meu WhatsApp. Então é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, né? Aqui é uma coisa que você vai te ajudar bastante, tá? E tem até uma frasezinha aqui, ó, se não compra nada, o desconto é maior. Mas se você não realiza seu sonho, você passa a vida sem realizar. Então vamos realizar sonhos. Quero agradecer aí a todos vocês. E se puder dar uma forcinha lá, um joinha lá no Instagram, seguir a gente, tá acompanhando nosso conteúdo, a gente tá sempre ajudando aí famílias, engenheiros, arquitetos. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Fica com Deus. E é isso.